Bom dia a todos os participantes desse webinar promovido pela FGV, pelo Sistema de Bibliotecas da FGV. O meu nome é Henrique, eu sou bibliotecário da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, primeiramente, eu queria dizer a todos que as manifestações expressas pelos integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas ou pelos convidados que participam do webinar elas representam exclusivamente as opiniões dos autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Bem, então, dando continuidade, a FGV vem promovendo vários webinars, vários encontros sobre temas que são relevantes, não é? E o tema desse webinar que será apresentado hoje, ele se refere ao plágio e à citação nos trabalhos acadêmicos, tá? E eu vou iniciar aqui uma apresentação para vocês. Então, vamos dar início e fazendo uma explicação rápida aqui de como vai acontecer a dinâmica desse webinar. A gente vai ter uma apresentação de aproximadamente 1 hora, pode passar um pouquinho, talvez, disso. E no final da apresentação, a gente vai abrir para que vocês possam fazer as perguntas, alguns questionamentos que puderem surgir, a gente responde na parte final do webinar. A gente não sabe se consegue responder todas as perguntas, mas pelo menos algumas delas nós podemos procurar responder ao final do evento, nos últimos, talvez 20 minutinhos da apresentação. Bom, então, deixa eu seguir aqui. Inicialmente, o que a gente pode apresentar para vocês é a questão da ética e da conduta na FGV, tá? Fazendo uma ligação já com o assunto que a gente vai tratar aqui nesse webinar, tá? Então, a FGV tem o seu próprio Código de Ética e Conduta, né? Onde qualquer aluno, qualquer pesquisador da FGV poderá encontrar na página 10/16 alguns critérios de conduta, no caso, mais direcionado para os alunos, né? Entre outras questões, vão constar desse código de ética, que são critérios de conduta de todos os alunos da FGV, observar nas suas relações a prática da honestidade intelectual e acadêmica, repudiando, entre outras práticas, né, o plágio, e que também passe a fazer parte das suas relações acadêmicas o respeito aos direitos autorais. Tá? Essas duas questões, elas vão ter uma conexão muito forte com o que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Porque o plágio e a citação são os assuntos que se relacionam a esses dois pontos que estão dispostos no Código de Ética e Conduta da Fundação Getúlio Vargas.
Então, nós podemos iniciar definindo o que é plágio. Tá? Mas como uma curiosidade da origem do termo plágio, né, é uma palavra que tem origem latina, aí ela significa literalmente sequestrador. Tá? Na antiguidade, chamavam-se de plagiários aquelas pessoas que sequestravam pessoas normalmente para fins de escravização. Tá? Então, era uma apropriação da vida de uma outra pessoa. Tá? E com o tempo, né, alguns poetas da antiguidade passaram a chamar de plagiários aquelas pessoas que declamavam ou publicavam poemas que não eram feitos por elas próprias, que se apropriavam dos poemas de outros e publicavam ou declamavam como se fossem seus próprios. Tá? Então, eles passaram a ser chamados de plagiário também. E na acepção atual, né, contemporânea, então, o plágio, segundo o dicionário o dicionário Wise da língua portuguesa, o plágio é a apresentação feita por alguém como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual, etc., produzido por outrem. Tá? E no trabalho também da Sueli Ferreira e de outros pesquisadores, depois eu vou colocar para vocês todas as fontes de onde foram extraídas essas definições. O plágio seria a utilização, a apropriação de obra alheia feita por outros de forma fraudulenta, isto é, sem que o autor original seja identificado ou recompensado. O plágio é, portanto, uma fraude autoral. E, além de ser uma fraude autoral, ele infringe a legislação de direitos autorais. Tá? Agora, falando mais especificamente a respeito do plágio acadêmico, tá? aquele plágio que acontece no ambiente acadêmico, os tipos de plágio mais comuns nesse meio são os seguintes. Então, nós teríamos o plágio literal, que vem a ser o plágio literal. É a reprodução literal mesmo, reprodução ipsis literis, né, como nós falamos, de um texto original sem a utilização de aspas ou recuo e tampouco identificação da fonte. Essa questão das aspas e do recuo nós vamos abordar um pouquinho mais adiante, vocês já vão entender melhor. Mas é o plágio feito de forma literal, exatamente como o texto original se apresenta. Tá? Um outro tipo de plágio seria o plágio de tipo paráfrase. A paráfrase nada mais é do que a reprodução de uma ideia, de um texto, da ideia de um texto, feita com outras palavras. Tá? Então, é a reprodução das ideias de uma fonte original com palavras diferentes da fonte original, mas sem identificá-la. Então, você tem acesso a um texto, tem acesso a um documento, lê aquele material, reproduz a ideia que está nele e com outras palavras, sem citar esse documento, essa fonte original. Então, você estaria cometendo um plágio do tipo paráfrase. O plágio mosaico seria a reprodução sem identificação de fragmentos e fontes diferentes que são misturados com palavras, conjunções, preposições para que o texto tenha sentido. Então, a pessoa que comete esse tipo de plágio, ela pinça várias ideias de várias fontes diferentes, cria um texto conexo entre esses fragmentos, né, de textos, de documentos alheios, e coloca aquilo como se fosse um pensamento dela próprio, sem citar as fontes de onde foram retiradas essas ideias originais. O plágio de chavão, que é a reprodução de expressões, chavões ou frases de efeito elaboradas por outros autores. O plágio de conluio,
que é a apresentação de trabalhos como sendo próprios, mas que, na verdade, foram cedidos por outros, por amigos, colegas, parentes, ou então foram encomendados, foram literalmente trabalhos comprados. E o autoplágio, que é a reprodução de trabalhos próprios já apresentados em outras circunstâncias, sem esta identificação, com o intuito de obtenção de vantagens diferentes. Tá? Então, seria você apresentar um mesmo trabalho, mesmo sendo seu, sendo originalmente seu, mas você apresentá-lo em ocasiões, em eventos ou em situações diferentes, como se eles fossem originais em todas essas vezes. Então, você estaria cometendo esse tipo de autoplágio, recebendo os benefícios de uma publicação original, sendo que ela já foi comunicada, já foi, de alguma maneira, publicada em situações anteriores. Tá? E esse quadro foi feito por mim para essa apresentação, mas não são ideias minhas, eu mesmo as extraí de um trabalho, então eu fiz a devida indicação da fonte aqui, para que eu não cometesse o plágio do tipo paráfrase, porque eu fiz uma adaptação e escrevi com outras palavras o pensamento de outros pesquisadores. Tá? Então, sobre a intencionalidade do plágio acadêmico. Tá? O plágio pode ocorrer de duas formas. Ou ele ocorre por má fé, isto é, a pessoa que comete o plágio, ela tem a perfeita noção do que é plágio e ela, de forma intencional, visando obter deliberadamente vantagens acadêmicas, ela comete essa fraude. Tá? O outro tipo de plágio é quando ele acontece de forma acidental, que é o que a gente quer justamente evitar que seja cometido, e é a intenção original desse webinário, tá? De fazer um evento para que vocês tenham noção do que significa o plágio e não o cometam de forma acidental. Tá? Porque quem age por má fé não tem sentido, né? A pessoa faz com intenção. Agora, quem comete plágio de forma acidental, comete esse tipo de plágio por desconhecimento. Tá? Então, desconhecimento de que aspectos? Desconhecimento das boas práticas em ciência, né, que são os valores éticos e de conduta que devem reger o comportamento de cada pesquisador, de cada cientista, né, que tem a ver com a integridade intelectual do trabalho do cientista e do pesquisador. Tá? Por desconhecimento também no uso das fontes de informação. Então, normalmente, pesquisadores em início de carreira ou os alunos que ingressam no ensino superior sem ainda uma experiência ou uma formação mais sólida em fontes de informação, muitas vezes vão iniciar seus trabalhos não sabendo exatamente que tipo de material estão manejando, né? Se é um livro, um capítulo de livro, um artigo de periódico, ou mesmo uma base de dados, por desconhecer, por ter pouco conhecimento no uso dessas fontes de informação, acaba não fazendo uma citação correta e cometendo um plágio acidental, um plágio não intencional. E o terceiro tipo de desconhecimento que leva ao plágio acidental é o desconhecimento das normas vigentes de citação e de referência. Tá? Esse webinar de hoje, nesse webinar nós vamos focar, nós vamos enfatizar a norma sobre citação, tá? Não a de referência, porque são normas diferentes que tratam de cada um desses tópicos. Mas a citação e a referência são dois elementos do trabalho acadêmico que têm muita relação, muita inter-relação. Tá? Então,
eu já deixei explicitado que uma norma ela vai ter muita relação com a outra, portanto, eu citei esses dois elementos, tá? E, por fim, nessa questão do plágio acidental, dizer que, mesmo sendo acidental, ele não isenta o autor do plágio das responsabilidades e das sanções que decorrem dessa fraude, tá? Não é só uma questão de infração dos direitos autorais, mas também de desonestidade intelectual. Isso porque esse ponto é importante mencionar, porque a citação, pessoal, é a forma como os cientistas, os pesquisadores têm o seu trabalho reconhecido. Tá? Então, não fazer a citação, se apropriar da ideia de um outro trabalho, de um outro pesquisador, sem lhe dar o crédito no ambiente acadêmico, é uma situação muito séria, muito séria. Pois bem, então passando agora para a questão das citações, né? Então, quais são os tipos de citação? O que é uma citação e quais são os tipos de citação? Então, um conceito sobre citação é que é a menção no texto de informação extraída de outra fonte que tenha relação direta com o tema, auxiliando o desenvolvimento ou aprofundamento do trabalho de natureza técnico-científica. Tá? Mais uma vez, repito, nós vamos disponibilizar todas as fontes de onde esses conceitos estão sendo extraídos, tá bom? Ao final do trabalho eu vou apresentar para vocês. E quanto ao tipo, as citações podem ser uma citação direta, que é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, ou seja, é uma citação literal. A citação indireta, que é a citação de paráfrase, né, que é o texto baseado na obra do autor consultado, então fazendo relação com o que a gente acabou de ver sobre os tipos de plágio, né? Seria quando você comete o plágio de paráfrase, quando você muda as palavras, mas se apropriando de um texto de um autor, de um outro trabalho, sem citá-lo, a maneira correta de fazer a indicação disso seria através de uma citação indireta. Tá? Então, você faria uma citação do texto baseado na obra desse autor consultado, mesmo com outras palavras, mas você citaria a fonte de onde você extraiu essas ideias. Assim como a citação direta, ela tem relação com o plágio literal. Né? E o terceiro tipo de citação seria a citação de citação. Tá? Quando você não tem acesso ao documento original, então você aproveita uma citação feita anteriormente por outro trabalho. Tá? Ela pode ser, tanto faz, pode ser uma citação direta ou indireta, só que você não teve acesso ao documento, então você usa uma citação feita por um outro autor. Nós vamos também ver isso com mais calma, com mais explicação nos slides que a gente vai ver em seguida, tá bom? Então, como fazer uma citação? Tá? Primeiramente, dizer que existe uma norma específica para isso, uma norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e essa norma é a NBR 10520, NBR de norma brasileira, né? 10.520, citações em documentos. Certo? A citação pode aparecer no texto ou em nota de rodapé, no corpo do texto ou uma nota de rodapé. Toda citação deve ter correlação com a lista de referências. Lembrem-se que há instantes atrás eu mencionei que
as normas de citação e de referências, elas têm uma ligação muito forte, justamente porque quando você faz uma citação, você tem que fazer com que ela tenha uma correspondência direta a uma referência bibliográfica, que deve também constar no trabalho acadêmico, tá? Toda citação deve ter uma autoria identificada pelo sobrenome do autor ou dos autores, ou pelo nome da entidade, conforme a situação que se apresentar. Às vezes, o documento que o pesquisador consulta, ele não tem uma autoria de uma pessoa, e sim de uma instituição. Então, existem regras de como proceder em cada caso. Se o autor for desconhecido, ou seja, se não houver uma pessoa ou um grupo de pessoas como responsável pela autoria, ou mesmo não houver identificação de uma entidade responsável, a entrada dessa citação deve ser pelo título da obra. E se for uma citação direta, ou seja, uma citação literal, ela deve incluir também a página de onde foi extraída no documento. Se tiver sido um documento separado por volumes ou tomos, também deve constar de qual volume, de qual parte da publicação foi extraída a citação direta. Então, sobre a indicação da autoria, tá? Pode ter uma indicação de autoria de forma textual. A indicação de autoria de forma textual é quando na citação o nome do autor ele faz parte já do texto de onde você está iniciando a citação, tá? Nesse caso, você faz a indicação do sobrenome do autor ou dos autores com as iniciais maiúsculas, seguido do ano de publicação da obra e o número da página, separados por vírgula entre parênteses, né? Então, como está aqui no exemplo, como o autor Moraes faz parte do texto, ou seja, segundo Moraes, aí você indica o ano e página, e você continua a frase, assinala, e aí você inicia a citação, no caso aqui uma citação literal, né? Uma citação direta. Como o nome Moraes faz parte da frase, você vai escrever como manda a norma da língua portuguesa mesmo, só com a inicial do autor, do sobrenome do autor em letra maiúscula, tá? Essa é a indicação de autoria de forma textual. A outra citação, ou a outra forma de indicação de autoria na citação seria ao final da citação, tá? No caso, seria entre parênteses o sobrenome dos autores, aí em letras maiúsculas, seguido do ano de publicação e número de páginas separados por vírgula. Como aparece no exemplo, que existe uma citação e ao final dela, como o autor Derrida não aparece no texto, não está, por exemplo, como no exemplo anterior, que seria segundo Derrida, ou conforme Derrida, como não está feito dessa forma, o sobrenome do autor vai ao final, todo o sobrenome em letras maiúsculas, seguidos do ano e da página ou indicação de volume, se houver. Tá? Esse seria a indicação de autoria ao final da citação. A indicação de autoria pessoa jurídica ocorre se o autor for um órgão governamental, uma empresa, uma associação, ou seja, uma entidade, tá? Então, o correto é indicar o nome da entidade responsável. Alguns exemplos que estão sendo apresentados aqui vão aparecer com a indicação no texto
e abaixo na lista de referências. Por quê? Em alguns exemplos aqui, para facilitar o entendimento de vocês, a gente indica o exemplo da citação e de como ela se relaciona, mais uma vez eu volto a esse ponto, como ela se relaciona à referência bibliográfica, à lista de referências que vai ao final do trabalho, tá? Então, nessa indicação de autoria de pessoa jurídica, vocês têm aqui no exemplo, né, o início da citação, uma citação direta, ela está entre parênteses, né? Então, diz lá, comunidade tem que poder ser intercambiada em qualquer circunstância pelas moedas dos outros Estados-membros. E aí você inicia a indicação da autoria com o nome da entidade responsável pelo documento consultado, que é a Comissão das Comunidades Europeias, vírgula, o ano, vírgula, a página, fecha os parênteses, para a indicação do trabalho citado. Na lista de referências, vai ter a correspondência exata com a Comissão das Comunidades Europeias, na lista alfabética do trabalho, e aí o trabalho e todos os outros elementos da referência bibliográfica. Essa referência bibliográfica, repito também, ela é elaborada com a orientação de uma norma específica para ela, que não é tema do encontro de hoje, mas só para que vocês tenham essa noção. Essa referência ela está elaborada segundo as normas da ABNT também. No segundo exemplo, então, você tem no texto no caso dessa pessoa jurídica, né, dessa autoria de entidade, é uma jurisdição, seria Brasil, tá? Então, no texto, vai aparecer, como no exemplo, né, segundo o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, aí você indica a fonte de onde você extraiu, iniciando por Brasil, vírgula, o ano 2003, vírgula, página 356, fecha parênteses, e inicia a citação direta, né? Dessa forma, nada impede ao administrador público, etc., até o final da citação. Na lista de referências, você vai ter a correspondência exata mais uma vez, então vai estar indicado na lista alfabética a entrada por Brasil, e aí toda a referência bibliográfica do documento que foi consultado, no caso aqui foi uma jurisprudência, uma decisão de um tribunal. Tá? Também realizada, essa referência bibliográfica, elaborada conforme uma norma específica. Quando a citação é feita com um documento de autoria desconhecida, tá? Uma obra sem autoria. Nesse caso, o correto é indicar a primeira palavra significativa do título da obra em letras maiúsculas, seguida de reticências, o ano de publicação e a página citada, no caso de uma citação direta, né, se for uma citação direta, uma citação literal, separados por vírgulas e entre parênteses. Então, mais uma vez, um exemplo, como aparece a citação no texto e depois na lista de referências. Uma citação direta, né? Inicia com aspas. Então, as instituições de ensino superior implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação, e assim segue a citação. Terminou a citação, então, abrem-se parênteses e inicia-se a indicação do documento que não tem autoria, então você pega a primeira palavra do título do documento, que é anteprojeto. Vejam na lista de referências que o título completo do documento é anteprojeto de lei. Tá? Então, a gente indica na citação a primeira palavra do documento, seguido do ano e da página. E no segundo exemplo, nós achamos interessante mencioná-lo aqui, porque nós falamos em primeira palavra significativa do título, porque muitas vezes a primeira palavra pode ser um artigo ou uma preposição. Então, para que isso fique
para que a citação ocorra de forma mais coerente, se for esse o caso de o título da obra começar com uma palavra não significativa, você pega a segunda, no caso. Tá? Nesse exemplo, o título do trabalho é Nos Canaviais, Mutilação em vez de Lazer e Escola. Então, quando você vai citar esse documento, você vai colocar a indicação de nos canaviais, porque senão ficaria só nos reticências, quer dizer, ficaria uma citação com um título sem sentido algum, tá? Então, por isso que a gente fala, e a norma especifica isso, de usar a primeira palavra significativa do título quando for um documento de autoria desconhecida. Então, seguindo aqui, sobre como fazer né, a citação, se for uma citação direta curta, ou seja, que ocupe até 3 linhas do documento que você está digitando, essa citação ela será inserida no texto entre aspas, tá? Então, um exemplo de citação curta, como aparece aqui, informando, né, segundo Bartin, o que é o autor do documento, aí indica-se entre parênteses ano e página e inicia a citação direta. Como é uma citação de apenas 2 linhas, ela aparece entre aspas e ela é inserida no corpo do texto normalmente, tá? Aí você fecha a citação com as aspas e está feita a citação. Se ela for uma citação direta longa, uma citação literal longa, que ocupe mais de 3 linhas do documento, ela deve ser indicada em parágrafo distinto, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com fonte menor e espaçamento simples, sem aspas. Tá? Isso é uma coisa que gera muita dúvida e muito erro até, um erro comum nos trabalhos feitos, né? Você fazer uma citação longa que ocupe várias linhas, muitas vezes as pessoas até lembram de fazer dessa forma, de fazer esse recuo, de fazer com um número de fonte menor do que do texto, do corpo do texto, mas ainda insistem em colocar as aspas, tá? Quando a citação direta longa, feita dessa maneira, com parágrafo distinto e recuado, não se colocam aspas, tá? Eu deixei aqui também um destaque, que ainda falando em relação às aspas, o que pode acontecer é que no texto original exista algum trecho já destacado com aspas, no texto do qual você já está extraindo, tá? Então, se você precisar fazer uma citação direta curta, em que você vai usar as aspas para fazer a citação, se já houver aspas no texto original, para não ficar aspas duplas dentro de aspas duplas, então a forma de você corrigir isso é digitando o trecho que já está destacado originalmente com aspas, você indica com aspas simples, tá? Como aparece aqui nesse primeiro exemplo de citação direta curta. O termo furiosa já aparecia no texto do Barthem como um destaque entre aspas. Então, para corrigir isso, nós, ao citarmos, usamos as aspas simples. Assim, a gente mantém a forma original do texto do autor. Ok? Sobre supressão na citação direta. Suprimir um texto, ou seja, retirar, extrair um trecho do texto original que você está citando. Tá?
Esse tipo de situação você deve indicar com reticências entre colchetes. Muitas vezes você quer aproveitar um trecho, aproveitar a parte do trabalho de um autor, mas essa citação acaba sendo muito longa e parte dela acaba não fazendo muito sentido ou na construção final do seu texto, ou é um trecho pequeno que ele pode ser retirado sem que mude o sentido original da obra. Isso é muito importante, tá? Você não pode fazer uma supressão de texto original, suprimir uma parte de uma citação direta, se essa parte que você está extraindo acabar mudando o sentido do texto original. Tá? Isso é absolutamente errado e não deve ser feito. Por outro lado, se você quer extrair essa parte para que o seu texto citado dê um sentido melhor, você pode fazer isso desde que você indique. A forma de indicar isso é colocando esse sinal de reticências entre colchetes, substituindo o espaço de onde você está suprimindo o texto original. Tá? Então, nesse primeiro exemplo destacado, tem lá um trecho que foi cortado do texto original do autor. Eu faço a citação normal, citação direta, aqui até 3 linhas, portanto, entre parênteses, indico o autor, ano e página, e indico lá na posição correta do texto, a posição onde eu suprimi uma parte do texto original. A citação direta com destaque é uma outra situação que pode ocorrer, tá? É quando você vai destacar um trecho do que está sendo citado, tá? Uma citação literal onde existe um destaque. Esse destaque pode ocorrer de duas formas. Ou o destaque está sendo dado por você, que é o autor do trabalho, então você quer destacar um termo, destacar uma frase dentro da citação. Então você faz a citação normal, uma citação direta normal, com todas as características que a gente já mencionou aqui. Só que ali existe uma parte em negrito, que é o termo produção de degenerados. E você, como autor, quer dar destaque a isso. Então, você faz o seu destaque em negrito, e quando você vai indicar a autoria, vai indicar os elementos da citação, autor, ano e página, você vai acrescentar a expressão grifo nosso. Ou seja, produção de degenerados não está destacado no texto original do solto ou da solto. Tá? E é um destaque que está sendo dado por você. Tá? A outra situação é quando já existe um destaque no documento original e você está reproduzindo esse destaque, como acontece no segundo exemplo, tá? De um texto do Antônio Cândido, em que ele mesmo, autor do texto, dá destaque às palavras independente, vírgula, diversa. Tá? Então, ao citar esse trecho, você, como autor do trabalho, vai indicar que se trata de um grifo do autor, ou seja, esse grifo já estava no documento original. Foi a intenção, portanto, do autor fazer esse destaque. Outra situação, tá? Citação direta com texto traduzido. A forma de trabalhar com isso é indicar a expressão tradução nossa ali ao final, na indicação da citação. Isso é uma questão que também gera muitas dúvidas quando você vai trabalhar com literatura internacional, se você deve ou não traduzir o trecho que você está citando. Tá?
Sobre se deve ou não traduzir, isso é uma questão, uma escolha do pesquisador. Tá? Você pode citar na língua original, você está lendo um documento em inglês ou em espanhol, por exemplo, você pode fazer a citação literal na língua do próprio documento. Tá? Isso é uma opção do pesquisador. Mas, se a opção for pela tradução, isso deve ser indicado. Tá? Você deve ser transparente quanto a isso e informar o seu leitor que a tradução do texto original foi feita por você. Tá? Então, você faz a citação direta, indica autor, título, autor, ano, no caso aqui tem uma obra dividida em volumes, né? Então, volume 4, página tal, e indica, ao final, com a expressão tradução nossa. Então, o seu leitor vai saber que se trata de uma tradução feita pelo autor do trabalho. E uma outra situação que nós já mencionamos no início dessa apresentação, que é a citação de citação. E a forma de lidar com ela, lembrando, é a citação de uma parte de um trabalho ao qual você não teve acesso ao documento, então você vai se aproveitar de uma citação feita por outro autor. Então, você indica a autoria do texto original, seguido da expressão apud, que em latim significa citado por, precedido pela indicação de autoria do documento consultado. Tá? Então, o que significa isso? Vejam aqui no exemplo. Então, diz assim, segundo Einel e Castin, 2001, citado por Apud Novaes, num documento de 2009, na página 39, e aí você inicia a citação direta. Né? Ter metas definidas é imprescindível para que as pessoas alcancem a satisfação na vida. Tá? Ou seja, no momento que eu fui fazer essa citação, eu não tive acesso ao documento de 2001. Tá? Eu aproveitei uma citação que o Novaes, ou a Novaes, fez em 2009 desse documento. Tá? Então, eu devo indicar isso no meu trabalho. Tá? Seria incorreto eu dar a entender ao meu leitor que eu li o trabalho original de 2001 desses dois autores quando isso não aconteceu. Eu confiei na citação feita por um outro autor desse trecho. Tá? Utilizar ou não a citação de citação também é uma questão de escolha do pesquisador. Eu devo aqui lembrar ou alertar que esse tipo de citação deve ser evitada quando possível, tá bom? O melhor é sempre você ter acesso ao documento original e não depender de uma citação de segunda mão, de outra pessoa que citou. Se é um trabalho que merece estar citado no seu texto, então a melhor opção é sempre procurar o documento original. Quando a citação de citação ela é tolerada, vamos dizer assim, quando se trata de um texto de acesso muito difícil, às vezes uma obra rara, uma obra esgotada, que só existe em formato físico, em uma biblioteca que você não vai ter acesso. Então, assim, principalmente quem estiver trabalhando sob orientação de um professor, né, estiver fazendo trabalho de orientação com um orientador, seria sempre interessante discutir isso antes com o orientador, tá? Se você deve manter uma citação de citação ou não. Optando por manter esse tipo de citação, então só lembrar que ela deve ser citada dessa forma como está aqui no exemplo. E na lista de referências, você não vai listar nas suas referências o texto original, porque você não teve acesso a ele. Tá? Também seria um erro você colocar na sua lista de referências o trabalho que você não viu. Tá? Então, você vai deixar na lista de referências apenas o trabalho do Novaes, Damião Novaes, que foi de onde você extraiu efetivamente aquele trecho. Tudo bem?
Então, como fazer uma citação? Continuando, né, sobre esse tópico, né, de como fazer uma citação. Se for uma citação indireta, ela deve ser inserida no texto com a indicação de autoria antes ou depois da citação. Tá? Então, você vai fazer a sua citação. No caso, é uma paráfrase, tá? Porque você não está colocando aspas, você não está indicando exatamente com as mesmas palavras do texto que você consultou, mas você efetivamente está reproduzindo as ideias de um autor. Tá? Então, você vai indicar, no caso aqui está depois da citação, né? O sobrenome do autor, como está no final da citação, está em letras maiúsculas, vírgula, o ano. No caso aqui não tem uma indicação de página, porque toda essa ideia que está reproduzida, com outras palavras, ela pode ter aparecido em várias páginas do texto original. Às vezes pode ser um próprio resumo de um capítulo todo, ou da obra toda de um autor. Então você não tem uma página específica para indicar, mas você tem a obrigação de honestidade intelectual de indicar que você está reproduzindo as ideias de uma outra pessoa. Se for uma citação de obra com até 3 autores, a norma de citação diz que devem ser indicados todos os 3 autores. Tá? Então, como no exemplo, segundo Bode, Kane e Marcus, aí você, como os autores fazem parte da frase, estão só com as iniciais dos sobrenomes em maiúsculas, né? Aí você indica, entre parênteses, ano e página, de onde você extraiu. Se trata de uma citação direta, né? Uma taxa de resgate é um carregamento de saída paga quando se vende as suas ações. Tá? Então, você indica aqui os 3 autores que são responsáveis por essa obra citada. Se a citação de obra for uma obra com mais de 3 autores, a norma diz para indicar só o primeiro sobrenome, o primeiro autor, seguido da expressão latina et al, ou et ali, que quer dizer e outros. Tá bom? Então, no exemplo que aparece, você inicia uma citação direta e, ao final, ao indicar a citação, de onde ela foi extraída, você indica o primeiro autor, que é o Lacerda ou a Lacerda, e outros, né, em latim, et al, ponto, vírgula, o ano e a página de onde você extraiu. Então, esse documento tem, no mínimo, 4 autores, a gente não sabe se são 4, 5, ou 10, ou 20 autores. A norma manda que você apenas indique o primeiro e os demais apareça como e outros. Bom, algumas situações que ainda podem ocorrer, tá? No caso das citações. Autores com sobrenomes coincidentes, tá? Você, ao fazer a indicação dessas citações, o correto, então, é acrescentar as iniciais dos prenomes desses autores, né, para diferenciá-los. Se mesmo assim persistir a coincidência, ou seja, mesmo se a indicação do prenome não for suficiente para diferenciá-los, colocar os prenomes por extenso, tá? Então, indica-se as iniciais dos prenomes. Se ainda assim houver coincidência, indica-se por extenso. No caso de um sobrenome comum, né, na nossa língua, Barbosa, ainda por cima, se colocasse só C. Barbosa, não resolveria a situação, porque um autor se chama Cássio, o outro se chama Celso, então indica-se por extenso o prenome deles para diferenciá-los. Tá? Nos 2 Barbosas abaixo, basta acrescentar a inicial para poder diferenciá-los, porque são iniciais diferentes.
obras de mesmo autor e ano, acrescentar letras maiúsculas do alfabeto após a data sem espaçamento, tá? Então, nós estamos aqui trabalhando, no caso, com o mesmo autor que escreveu 2 obras no mesmo ano, tá? Então, para diferenciá-las, como no exemplo, foi indicado Lopes, 2005, A, sem espaço, tá? E do Lopes, 2005, B, tá? Para que isso tenha exata correspondência depois na lista de referências. Na lista de referências também vai aparecer dessa forma, para que o leitor saiba exatamente de qual obra foi extraída. Outras situações, tá? Obras do mesmo autor, só que anos diferentes, mencionadas juntas. Tá? Nesse caso, então, seria indicar os anos separados por vírgula. Nós estamos falando de obras escritas pelo mesmo autor, só que em anos diferentes. Então, no exemplo, nós temos uma citação indireta do Souza ou a Souza, e são 3 documentos que são de anos diferentes, então você indica o autor apenas uma vez e depois lista os documentos aqui que estão em ordem crescente, né? Do mais antigo para o mais recente. Outra situação seriam obras de autores diferentes mencionadas juntas. Esse tipo de citação vem sendo cada vez mais frequente, tá? Principalmente em artigos, que o espaço para os artigos estão mais sucintos, né? Estão menores. Dificilmente você vê um artigo na área de ciências sociais com mais de 15 páginas, cada vez mais raro. Então, você não tem tempo de fazer... Desculpa, não tem tempo, não. Você não tem espaço para fazer muitas citações. Então, você condensa, muitas vezes, o pensamento de vários trabalhos publicados em uma frase, né? Faz uma citação indireta e indica os autores que trabalham com essas ideias. Então, você indica dessa forma como está aí. Abre o parênteses, indica o autor, vírgula, ano, depois ponto e vírgula, o outro autor, vírgula, ano, e assim por diante, tá? Obras de vários autores diferentes que são mencionadas ao mesmo tempo em um trecho, em uma citação. Então, Hoff, Albornoz e Arendt mencionam as ideias que estão indicadas no texto que você citou, no trecho que você está citando. Sobre a questão da lista de referências, né, que eu tinha, voltando novamente a um tópico lá do início da apresentação. Como aparecem essas referências? Tudo aquilo que você cita no seu trabalho, lembre-se que eu mencionei que tudo que é citado tem que haver uma correspondência exata em uma lista de referências ao final. Eu deixei aqui apenas como uma ilustração, uma lista de referências, tá? Uma parte de uma página, vocês conseguem ver como imagem, aí mesmo que não esteja muito definido, mas não é importante isso agora, é só para vocês terem essa noção do que significa a lista de referências. Então, lembrar que essas referências elas devem ser elaboradas conforme uma norma específica, com a qual a gente não está trabalhando hoje, que é a norma brasileira 6.023, a NBR 6023, de referências, tá? E ela é apresentada dessa forma, em uma lista alfabética, com esse formato, tá? E as especificações de como se elabora a referência, vocês vão encontrar nessa norma específica. Pode ser que a gente depois elabore um outro encontro, um outro webinar para tratar especificamente disso ou de outras normas que regem a apresentação de um trabalho acadêmico, tá? Eu queria apresentar para vocês também onde consultar as normas da BNT. Nesse momento, não sei se todo o nosso público aqui
diretamente vinculado à Fundação Getúlio Vargas, então essa parte eu estou me direcionando especificamente a quem tem acesso físico à biblioteca, às bibliotecas da FGV, não exatamente nesse momento, porque todos sabem que a gente está vivendo um período, enfim, que a gente não está com as bibliotecas abertas para o acesso presencial, tá? Mas também as fontes digitais que são assinadas pela Fundação Getúlio Vargas provém acesso a essas normas, tá? Então, como consultar as normas da ABNT? No caso da norma original em formato impresso, as bibliotecas da FGV possuem os exemplares impressos dessas normas, tá? Para consulta local. Elas não podem ser emprestadas nem reproduzidas, nem xilografadas, tá? É só para consulta local mesmo. Nós também temos acesso, esse acesso é disponibilizado para todos os alunos, pesquisadores ou professores da FGV, a uma base de dados específica para consulta de normas, chamada Target GetWeb. Eu vou apresentar para vocês aqui como vocês fazem para acessá-la. E também um manual para download no site do Sistema de Bibliotecas da FGV. Existe um manual elaborado pela biblioteca. E isso é importante eu mencionar aqui para vocês. A gente está tratando aqui nesse webinar de uma norma, tá? Especificamente, a 10.520, sobre citações, mas existem diversas normas que regem a apresentação do trabalho acadêmico, tá? Desde como se apresenta uma tabela, de como você formata um sumário, são diversos tópicos, tá? Que não vou nem mencioná-los aqui para não tomar o tempo da nossa apresentação. Mas a biblioteca condensou todas essas normas em um manual resumido que, com certeza, vai auxiliar vocês em grande parte das situações com as quais vocês se depararem, tá bom? Eu vou agora, nesse momento, compartilhar uma outra tela. Para mostrar para vocês isso que eu estou falando, como acessar a base de dados e também sobre como acessar esse manual da biblioteca. Vocês devem estar vendo aí agora a minha tela compartilhada do site do Sistema de Bibliotecas da FGV. Então, para encontrar a base Target GetWeb, vocês vão... O padrão aqui de pesquisa do Sistema de Bibliotecas sempre é aqui a busca integrada. Vocês vão escolher a guia bases de dados, e buscar aqui. Aqui já está até quase que preenchido. Então, no caso, eu vou escolher pelo nome da base. Ela vai aparecer listada aqui. Então, vocês vão ser direcionados para uma página de descrição da base, o que ela é, a que ela se dedica, e com um link de acesso aqui, ó, tá? Vou clicar aqui. Esperar que não esteja com nenhum problema de navegação aqui, tá? Como eu já estou logado na rede da FGV, ele não me pediu um login, tá? O que vai acontecer com vocês, com os usuários da FGV que não estiverem já na rede, no momento que eu clicar aqui, deixa eu voltar aqui, ó, no momento que eu clicar aqui, em vez de eu ser direcionado automaticamente para essa página aqui, vocês vão ser solicitados a colocarem as credenciais de rede de vocês, tá? Nada mais é do que a senha de Wi-Fi de vocês. Tá? Igual a senha que vocês usam para entrar na rede Wi-Fi. É a senha do aluno online, tá? Se ficar mais simples de vocês entenderem. Aí a página da base de dados vai requerer um e-mail. Vocês podem colocar um e-mail pessoal mesmo ou um e-mail institucional da FGV só para autenticar na base. E já entra aqui no conteúdo, tá?
Eu vou fazer aqui uma pesquisa, vou selecionar aqui, ó, numa opção, uma norma brasileira ou norma do Mercosul, para ficar mais fácil de ele encontrar, que estou falando de uma norma da ABNT, né, uma norma nacional. E vou colocar aqui o número da norma, porque eu também sei qual é, né? 10.520. Só para dar um exemplo de vocês, para vocês, como que vocês acessam essas normas de documentação. E aparece aqui, ó, tá vendo? Ó, NBR 10.520, falamos dela aqui a manhã inteira. E vou clicar aqui em visualizar. E aqui está. Essa é a norma da ABNT, a norma original, formato original, um facsímile dela. Ó, acesso ao texto completo da norma. Tudo isso que a gente estava falando hoje vai estar explicado de forma muito detalhada aqui por meio dessa base de dados assinada pelo sistema de bibliotecas, tá bom? Deixa eu fechar aqui a aba. Voltar aqui para o site do sistema de bibliotecas para mostrar para vocês a segunda situação. Aliás, vou entrar aqui já direto no site da Biblioteca de São Paulo. Aqui tem um banner sobre a nossa indisponibilidade presencial, tá? O manual que eu mencionei para vocês está atualmente no site da Biblioteca de São Paulo, tá? Então, caso vocês estejam no site de todo o sistema, é só vocês passarem aqui o mouse, passarem o dedo, se tiverem, né, num dispositivo móvel, aqui sobre a opção de sistema de bibliotecas, vocês vão escolher aqui, tem todas as bibliotecas do sistema. Vocês vão escolher a de São Paulo, tá? Que é a Biblioteca Carl A. Bedecker, com essa sigla BKBSP, fica mais fácil de vocês terem essa indicação, quem não estiver habituado a acessar a Biblioteca de São Paulo. No caso, eu já estou aqui na Biblioteca de São Paulo, tá? Aí vocês vão aqui na opção, nesse menu à direita, em Aprenda Mais, vou repetir aqui, ó, vocês vão clicar nessa flechinha para baixo para expandir esse menu e vão escolher Manuais. E vão acessar aqui, ó, Normalização de Trabalho Acadêmico. E aí vão ter acesso a essa página, é um documento de acesso livre, tá? E aí vou dizer a todos, se houver aqui participantes que não são vinculados à FGV, esse documento é um documento livre, pode ser baixado livremente por qualquer pessoa, tá? Não precisa estar vinculado à FGV, não precisa ser aluno nosso. E vocês vão clicar aqui, ó. Vão ter acesso a esse PDF para leitura ou para fazer download mesmo. Ó, lembram que eu mencionei há pouco? Ó, são várias normas que estão contempladas aqui nesse manual. Tá? Citação, que a gente está vendo hoje, ó. Numeração progressiva, como se faz um resumo, um sumário, uma lombada, as referências, né, 6023, e enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês nesta página. E o atendimento para qualquer dúvida sobre esses temas, vocês podem ter acesso aqui ao Fale com o Bibliotecário, tá? Em qualquer uma das páginas das bibliotecas do sistema FGV, vocês podem clicar nesse balãozinho aqui, ó. Aí vocês vão se identificar, vão identificar a qual biblioteca vocês querem direcionar a dúvida, e tem um espaço aqui para vocês escreverem suas perguntas, suas comunicações, para que a gente possa receber e atender vocês também por intermédio desse canal, tá? Deixa eu voltar aqui agora para a apresentação que vocês estavam vendo.
Deixa eu voltar aqui. Então, como consultar as normas, né? O impresso, através da página de base de dados da FGV, pela Target Web, e o manual que eu acabei de mostrar para vocês, para download. Aqui também, eu acabei já mostrando, para até me antecipar isso, né? Se precisar de ajuda no uso dessas normas, receber qualquer tipo de orientação, de normalização do seu trabalho, solicitar o agendamento de um horário com o bibliotecário, quando a gente tiver com atendimento presencial já estabelecido, né? Ou, se vocês preferirem, entrar em contato pelo Fale com o bibliotecário, onde eu acabei de mostrar para vocês no nosso site, tá bom? Esse serviço, obviamente, aí sim é direcionado aos usuários do sistema de bibliotecas da FGV. Essas são as referências dos trabalhos que eu utilizei nessa apresentação. Como eu informei para vocês no início, eu ia disponibilizar aqui para vocês. Então, tem as próprias normas, a própria norma, né, NBR 10520. Existe um trabalho também muito interessante da Sueli Ferreira e de outros pesquisadores, que foi feito pelo Sistema de Bibliotecas da USP. O Como Formatar Trabalhos Acadêmicos, que é o manual que eu acabei de mencionar para vocês, e o dicionário WISE da língua portuguesa, de onde eu extraí algumas definições. Se alguém precisar de mais detalhes, se não foi suficiente, se alguém se interessou por algum desses materiais, eu posso depois disponibilizar de forma mais direcionada. Então, eu agradeço a atenção de todos. Eu vou agora abrir para dúvidas. Se houver, a gente pode conseguir solucionar algumas perguntas que vocês tiverem. Vou aqui acessar a área de perguntas aqui, só um instantinho. Quando faço uma citação direta com menos de 3 linhas, eu quero colocar a referência entre parênteses, coloco ponto depois do texto. Estou vendo que tem algumas perguntas relativas a como se faz a pontuação correta. Uma pergunta que apareceu aqui do Sandro de Souza. Sandro, a pontuação desses elementos é exatamente como consta no exemplo que eu passei aqui, tá? Como consta no texto original da norma, sobre a posição dessa pontuação, né? Se depois do texto ou antes dos parênteses, ela segue estritamente como foi apresentado aqui. Eu não sei a qual ponto você ficou com dúvida exatamente. Mas no caso de uma citação direta, de uma citação literal, a pontuação tem que seguir exatamente como estava no exemplo, tá? Se por acaso ainda teve alguma dúvida sobre isso, você pode entrar em contato com a gente no Fale com o Bibliotecário, e a gente pode tirar essa dúvida mais específica que você teve, tá? Se esse webinar vai ser disponibilizado, ele está sendo gravado, sim, vai ser disponibilizado. A expressão grifo nosso em itálico, não. Tá? Uma pergunta do Josias, grifo nosso não aparece em itálico, porque o itálico já seria um grifo. Tá? O grifo ali aparece no texto. Tá? O grifo nosso é uma expressão que vai ser indicada na própria indicação da citação, e não há necessidade, não há nenhum motivo para que ele apareça em itálico, não.
Aqui uma outra questão, uma outra pergunta sobre a gravação. A expressão pode não estar grafada em itálico por ser um termo estrangeiro, não deve sempre estar grafado em itálico? Sim, Josias. E eu não vi se esse detalhe estava na apresentação. Se apareceu lá sem itálico, sim, nesse caso sim, porque é uma expressão vinda de outra língua, que não é a língua vernácula do trabalho, então ela deve estar grafada em itálico sim. Se estava assim na apresentação, agradeço tua contribuição aqui. Áurea Paz, como colocar na lista de referência os nomes dos autores citados no et al, no e outros? Áurea, essa sua pergunta é bem pertinente, tá? Olha, se nós formos seguir a regra da BNT, a resposta é não se coloca, tá? Como a norma indica hoje, o certo é não colocar, tá bom? Agora, a gente sabe que isso, na prática, gera muita discussão, porque existem muitos trabalhos que são escritos em colaboração, e inclusive para pontuação desses pesquisadores, para a progressão de carreira deles, é importante que o nome de todos apareça, né? Ninguém quer aparecer como e outros, porque, enfim, você tem o seu nome vinculado a um trabalho e não está aparecendo, tá? Então, assim, a norma diz que eles não aparecem, só aparece o primeiro. O que eu posso te dizer é que, em algumas áreas, essa regra ela simplesmente não é aceita, ela não é respeitada, tá? Justamente por essa questão que eu estava dizendo, tá? Porque todos os pesquisadores querem aparecer, querem ter o seu nome vinculado ao trabalho e querem ter o reconhecimento sobre isso, tá? Então, o que eu posso te dizer é que a norma diz que não e que a prática muitas vezes diz que sim, tá? Eu preciso me limitar a dizer isso, tá bom? O que nós temos a expectativa é que, veja, essa norma, a 10.520 sobre citações, ela é uma norma que não recebe atualizações desde 2002. Tá? Nós já estamos em 2020. A expectativa que nós temos é que essa norma esteja sendo revisada, existem discussões sobre ela, e que essa questão do et al. seja abordada, seja contemplada numa revisão de norma. Tá? Lembram-se que lá no início da apresentação, antes de qualquer coisa, está dito lá que os participantes desse webinar estão manifestando opiniões que não são posições oficiais da FGV. Tá? Então, como profissional da área de informação, o que eu posso te dizer é que eu acho que essa norma, essa característica da norma tem que ser revista. Tá? Ninguém, hoje em dia, aceita ser et al. Tá? Então, a gente tem a expectativa de que isso seja corrigido numa revisão da norma, mas, repito, hoje, simplesmente, seguir a norma à risca significa não mencionar o autor, tá bom? Os outros autores. Se qualquer um pode acessar as normas de documentação. Não, veja, o acesso pela base Target Get Web que nós proporcionamos, ela se direciona aos usuários da FGV, tá? Ou as normas elas são vendidas, elas são comercializadas pela própria BNT, o original das normas
O que você pode encontrar, Roberta, são manuais de instituições importantes, né? Não só a FGV também, mas outras instituições importantes que, com certeza, elas têm manuais direcionados ao seu público, mas é absolutamente incomum que elas se restringam ao público específico delas. Você pode baixar vários manuais. Eu estou recomendando aqui o nosso porque a gente conhece o material que fez, né? Sabe que ele está absolutamente correto, mas você pode ter acesso a, vamos dizer assim, manuais de instituições de renome. Acho que podem ser importantes para você, tá bom? Bom, gente, eu acho que a gente não consegue responder todas as perguntas aqui, mas a gente vai estar à disposição de vocês pelo Fale com o Bibliotecário. A gente já está com o tempo aqui chegando ao final. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, a presença virtual de vocês, e salientar que todos os profissionais aqui do sistema de bibliotecas estão à disposição de todos para esclarecimento de dúvidas, e que vocês tenham aí um bom dia, uma boa semana, e que estejam todos bem, com saúde, dispostos aí a enfrentar um pouco mais dessa situação que estamos submetidos aqui, todos em casa, protegidos, mas é importante. Tá? Obrigado pela atenção de todos.